raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder, 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 sing a little louder. In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna see in the middle of. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar.
Senhor, amados, sejam muito mais do que bem-vindos. É um imenso prazer em tê-los em mais uma live, em mais uma sexta-feira. Nós te convidamos a participar, né, incessantemente dessa live. Então você está com os comentários livres aí. Então o que você tiver de perguntas pode as fazendo, tá bom? Nós amamos e precisamos da interação de vocês. Amém? Hoje nós temos o imenso privilégio de ter a presença do pastor Douglas Gomes. É um imenso prazer, pastor. Muito obrigado pelo privilégio de ter presente aqui com a gente nessa noite para falarmos um pouquinho de relacionamento com Deus, né? Para quem não conhece o pastor Douglas Gomes, ele é pastor da CUC ali em Araraquara. Dispensa apresentações, mas mesmo assim eu vou pedir para ele se apresentar nessa noite. Amém? Pastor Gomes, o Douglas, por gentileza. Boa noite, galera. É um prazer imenso estar aqui nessa sexta-feira Fire. Quero agradecer aqui Juninho, agradecer Gabriel, toda essa família abençoada aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Eu sou pastor ali hoje lotado em Araraquara, né? E a gente ajuda ali, né, algumas igrejas nossas na região, alguns trabalhos. E é um prazer estar aqui junto com vocês nessa noite. Um beijão aí no coração. Maravilha, pessoal. Então nós vamos falar aqui nessa noite um pouquinho sobre relacionamento com Deus, né? Abordando a primeira parte de relacionamento, né? Hoje nós temos vários tipos de relacionamento, né, pastor? A gente consegue observar vários tipos de relacionamento, várias formas de relacionamento, mas uma que mais importa para nossas vidas é o relacionamento puro, simples com Deus, né? E eu acho que é uma das coisas que tem que contar e de mais essencialidade na vida de um cristão, né? Então eu gostaria que o pastor comentasse um pouquinho com a gente do que é um relacionamento com Deus, compartilhasse um pouquinho, pastor, das experiências da sua vida, desses relacionamentos que o pastor tem tido com Deus. Somos todos ouvidos, pastor. É um privilégio, né? Quando a gente fala de relacionamento com Deus, né, uma das coisas muito importantes que a gente vê na Bíblia é a palavra conhecer, né? A palavra conhecer na Bíblia ela tem um significado muito amplo. Ela não é conhecer sobre alguém, mas é conhecer no íntimo. Por isso que a Bíblia fala, né, que José não conheceu a Maria até que deu à luz Jesus, lá em Mateus 1, 25 a seguir. Então a gente percebe que relacionamento com Deus e conhecimento de Deus tem a ver com intimidade, né? E uma das coisas que a gente percebe nos dias de hoje, a igreja ela tem perdido um pouco dessa intimidade. E quando a gente vê que quando a igreja perde a intimidade, a gente perde o serviço. A gente vê muita gente fazendo sem intimidade, mas todo aquele que tem intimidade faz para Deus. Então, quando a gente percebe que as pessoas estão fazendo muito, mas sem intimidade, elas começam a ficar ocas. Elas estão com uma capa. Não vai demorar muito, elas vão falir, vai declarar falência espiritual. Então, por isso que uma das coisas mais importantes, né, que a gente preza dentro do ministério, né, eu considero que eu estou começando o ministério, né? Para mim é um aprendizado cada ano, né? E uma das coisas que a gente percebeu ao longo desse tempo, já faz 22 anos de ministério, eu percebi que a intimidade ela te mostra o quanto você precisa de Deus a cada dia. E automaticamente ela te leva a uma dependência para eliminar justamente o seu eu e os achismos que muitas vezes nos impede de conhecer mais Deus e automaticamente refletir isso no trabalho. O que a gente vê hoje, não sei se vocês percebem, mas a gente percebe muita igreja, quando eu falo igreja não é organização, é pessoa, né? Muitas pessoas fracas, elas até estão funcionando, fazendo, mas elas não fluem, elas não conseguem desenvolver, elas não conseguem persistir, justamente porque falta o mais importante de tudo, que é o relacionamento. Então conhecer a Deus tem tudo a ver com a experiência que a pessoa tem com Deus. Quando a gente fala de experiência, viu Juninho, até essa primeira parte aqui, uma das coisas que as pessoas às vezes acham que ter experiência com Deus é receber um dom. Elas acham que ter experiência com Deus é falar uma língua nova, receber um talento, e não tem nada a ver com isso. Relacionamento com Deus, tudo isso vai acontecer,
mas o relacionamento com Deus, a intimidade, ela é revelada justamente quando a gente está passando por um momento difícil. A intimidade é revelada quando o povo de Israel está lá sofrendo escravidão. Ali revela a intimidade. É no momento de dificuldade que a nossa intimidade vai ser revelada. E ali ela vai ser exposta justamente. É igual Jó, né? Deus olhou, viu, falou, viste meu servo Jó? O que Deus estava querendo dizer? Ele tem intimidade comigo, ele me conhece. E o próprio Jó depois é interessante que ele reconhece, ele fala assim, olha, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora meus olhos veem. Quer dizer, é aqui que eu entendo que conhecer a Deus, eu conheço Deus no momento de dificuldade. Por isso quando eu vejo Paulo e Silas na prisão, depois de ter obedecido a voz, né, eles tinham expulsado um demônio e estavam presos por causa disso, né, eles tinham sido humilhados em praça pública, e a Bíblia fala, perto da meia-noite oravam e cantavam. E lá em Tiago diz que quem está triste, ora. Quem está contente, cante. Bom, vocês estavam cantando porque estava contente. Se estava contente, contente com o quê? Contente com as coisas boas que estavam acontecendo? Não. Estava muita coisa ruim. Mas aí a gente percebe o nível de intimidade sendo revelado. Então, a pressão, a dificuldade, ela serve para revelar a nossa intimidade. Por isso lá em Romanos 5 fala, se glorie também na tribulação, ou seja, aprenda com ela. Eu acho que é algo muito, muito bom quando a gente fala aí de intimidade. Perfeito, pastor. Uma das coisas que nós gostaríamos de entender um pouquinho mais, gostaríamos que o pastor comente um pouquinho com a gente, sobre os inimigos do relacionamento com Deus. Né? O que o pastor hoje denomina como um dos principais adversários, um dos principais empecilhos de ter esse relacionamento mais próximo com Deus, relacionamento mais íntimo com Deus, pastor. Bom, aqui pode ser que seja polêmico o que eu vou falar para você, mas o maior problema não é o pecado. As pessoas às vezes olham o pecado como o maior empecilho do relacionamento com Deus. Só que Jesus ele veio para arrebentar com o pecado. Por isso que Jesus veio. Então Jesus ele deu jeito no pecado. Olha que interessante, ele deu jeito no pecado. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que o maior inimigo nosso hoje não é o pecado, mas são justamente as coisas que Deus nos dá quando a gente segue Ele. Deus tem cercado tanto o povo dele com bênçãos, que são coisas boas, ilícitas, que muitas vezes isso tem se tornado um impedimento. Por exemplo, a pessoa vai para a igreja e tem uma vida desgraçada. De repente ela começa a se posicionar na fé, começa a prosperar. Daqui a pouco a prosperidade dela se torna contra ela, porque ela deixa de ir para a igreja. Ela, no domingo, que era o dia que ela estava sempre lá, agora ela não está mais, porque ela está num churrasco, curtindo a chácara, curtindo a viagem, curtindo aquilo que Deus deu. Então hoje eu falo, observando muito bem, né, o dia a dia, no meu modo de ver, hoje o pecado não é o maior problema. O maior problema para mim, que eu vejo, são as coisas que Deus próprio deu e o homem não sabe lidar com elas. Eu acho que uma das coisas que tem atrapalhado o relacionamento com Deus, olhando isso, é a maturidade. É ter maturidade para aprender a lidar com aquilo que Deus está nos cercando. Se Deus está dando algo muito bom para você, tenha maturidade. É o que a gente sempre fala. Tenha maturidade para você entender por que Ele te deu aquilo. Porque senão a pessoa acha que... O que tem acontecido é o seguinte: a pessoa acha que aquilo veio por causa dela, que é um dos pontos. Então, quer dizer, não é pela graça, é pelo esforço. Ela entra num legalismo, que é outra questão, que também interrompe o relacionamento com Deus. Mas também, em segundo lugar, depois desse legalismo, a gente percebe também que as pessoas, quando elas recebem muito de Deus, elas acabam deixando a comunhão de lado. É um simples relaxo, o simples fato de tipo assim, eu lutei demais, eu mereço estar aqui onde eu estou. Então é o auto-merecimento entrando, e já que eu mereço, e aí é um perigo muito grande, porque foi assim que Satanás quebrou o relacionamento com Deus. Ele viu e falou, bom, eu mereço receber um pouco mais essa adoração, afinal, olha aqui quanta coisa eu tenho. Eu tenho pedras, tenho tudo isso, então eu acho que eu merecia mais. E aí então, lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, ele quis ir até Deus. O que aconteceu? Quebrou o relacionamento. E eu acho que esse é um dos problemas. A gente vê muitas pessoas às vezes chegando diante de Deus, porque eu pus Deus na parede, porque eu vou fazer e Deus é Deus. E tem muita gente usando um termo chamado fé sacrificial.
eu fico pensando, se a fé é sacrificial, para que o sacrifício de Cristo então? Se eu tenho que fazer sacrifício? Se eu tenho que ficar fazendo um monte de sacrifício, por que Cristo morreu por mim? Então, eu entendo que o favor de Deus vem e automaticamente isso traz uma paz no meu coração, mas essa paz ela não pode trazer comodidade, ela tem que trazer maturidade. Eu acho que esse é um dos problemas. Lá em Gálatas 4, para a gente finalizar isso aqui, Paulo, se você ler a igreja, entender a carta de Gálatas, eu acho tão fantástico. Foi a primeira carta, inclusive, que o apóstolo Paulo escreveu, né? Ele escreve assim no capítulo 1, ele fala, como tão depressa passaste para um outro evangelho? Né? Porque eles receberam a graça, mas agora estão voltando debaixo de um legalismo. E é interessante que no capítulo 4 Paulo fala assim, existem dois filhos, o altamente cheio do Espírito e o filho que é bebê na fé. Ele usa o termo no grego, ele chama do menorzinho, ele chama de nephios. E o que é cheio do Espírito, ele usa o termo de rugios. Isso é fantástico. O filho, quando ele é nephios, ele fala lá que ele é semelhante ao escravo. Olha que interessante. Ele é filho, mas semelhante ao escravo. Quer dizer, nasceu de novo, da água do Espírito, João 3, mas é escravo. Porque não cresceu na fé. A maturidade impediu você de viver a plenitude de filho. Mas o filho que é cheio do Espírito, esse criou maturidade. E é esse filho que é cheio do Espírito, para ele ser cheio do Espírito, precisa do relacionamento, precisa da intimidade. Então, essa intimidade, que é o ir e vir todos os dias, esse caminho que a pessoa faz com Deus, cria essa maturidade que vai blindar o coração dela, para que quando ela receber algo de Deus, ela vai pensar, eu recebi isso, mas para que é? Eu tenho isso, mas para que serve? É só para mim? A glória é para mim? Ou será que tem um propósito maior? Então, a maturidade ela nos faz enxergar isso. E isso é muito bom para o reino e automaticamente muito melhor ainda para mim como indivíduo, porque eu acabo sendo blindado e corro menos risco aí na minha intimidade. Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Eu acho que todo mundo tem entendido perfeitamente bem. Uma outra dúvida, pastor, que inclusive eu acho que não é só minha, mas de muitas pessoas que estão acompanhando essa live com a gente também, nós entendemos todo o processo do relacionamento, sabemos quais, o pastor acabou de relatar, o principal inimigo de um relacionamento com Deus, mas ainda há pessoas, acredito eu, pastor, que não encontraram um caminho do relacionamento com Deus ainda. Sabe, às vezes estão tateando ali, estão caminhando meio em nuvem, sabe, meio por cima de ovos, não sabe aquilo que é relacionamento ou não. Como que essa pessoa ela pode descobrir um verdadeiro relacionamento, encontrar esse verdadeiro relacionamento com Deus, pastor? É uma pergunta boa. Eu vou falar a minha experiência, né, que eu tive. Quando a gente fala de encontrar esse relacionamento, a gente precisa ver como a gente enxerga Deus, né? As pessoas têm uma necessidade muito grande de amar a Deus e querer mostrar o quanto elas amam a Deus. Isso é o maior erro. Esse eu acho que para mim é um dos maiores erros. É ficar querendo mostrar o tempo todo que eu amo Deus. Na verdade, eu preciso em primeiro lugar me sentir amado. Entender o quanto eu sou amado. E para isso eu entender o Evangelho. E isso não é por oração. Isso é fé, né? Às vezes a gente conhece muita gente que ora e está do mesmo jeito. Né, e outras pessoas que às vezes oram muito pouco e têm uma mentalidade totalmente diferente. Então é questão do posicionamento dela de fé. Então, como ela enxerga Deus? Então, o fato de eu me sentir amado e ter essa revelação do Evangelho, ela me proporcionou a encontrar Deus de duas maneiras. Eu fui encontrar Deus... quando eu me converti, eu entendi que Deus era Senhor, Ele é o Senhor de tudo. Inclusive me converti em Matão aqui, pouco tempo, tá? Não vou falar o ano não, 90 e tralalá. E é engraçado, porque assim, eu entendi que Deus é o Senhor, é muito bom, Ele é poderoso, eu vi sinais. Mas quando eu fui para Curitiba e fui trabalhar lá na igreja, e fui estudar lá, eu entendi nas minhas noites frias lá, que eu ficava sozinho, eu morava no fundo da igreja, todo mundo ia embora, e aí eu ficava sozinho, não tinha ninguém. Eu ligava o rádio, lá tinha um rádio lá chamado Rádio Melodia. Na época era CD, acho que você nem sabe o que é CD, né? O Gabriel não sabe nem o que é CD, gente.
Ele está na era do pendrive agora, né? Do chip, né? Nuvem, cara. Misericórdia. Na minha época lá era CD, né, cara? Então, e olha lá, você tem um aparelho de CD. Mas aí a gente tinha rádio, lá a gente colocava na rádio. E eu lembro que colocava na rádio melodia, e aí eu fechava a igreja e começava ali a ter meu tempo com Deus. Ali eu entendi o que era ter devocional. Eu não sabia ainda o que era ter um bom devocional. A partir dali eu entendi Deus. Eu aprendi a me relacionar com Deus de duas maneiras. Primeiro, Deus como pai. E segundo, Deus como amigo. E quando eu entendi isso no meu coração, a partir daí a base para a minha vida de intimidade começou. Então assim, qual é a dica que eu te dou? Você que está me ouvindo. É igual o Juninho falou, de repente você tá lá, tá batendo na trave, né, cara? Tá lá e parece que não se sente amado, parece que nada flui, tá tudo trancado. A melhor coisa é insistir naquilo que Deus quer, que é relacionamento com Ele, mas procurar ter esse relacionamento na base bíblica, entender através da Bíblia, para você ir se posicionando com fé. Então, numa maneira prática, o que a gente sempre fala quando alguém está começando? Cara, vai lá, qual louvor que você gosta? Que você chapa, que você põe e você fica doidão para Cristo. Põe aquele louvor lá, tranca a porta, fica quietinho lá e canta aquele louvor várias vezes lá. Mas louvor cristocêntrico, né? Não adianta ficar lá, como é precioso, irmão, né? Não vai. Você vai cantar para Cristo, né? E naquele momento que você estiver lá, você vai ver quando você se abrir, é automático que alguma coisa vai acontecer com você. A gente brinca, Deus vai te pegar. É aí que Deus pega o cara. Então, o que acontece muitas vezes, as pessoas, elas param em algum momento. Por quê? Elas esquecem que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos o tabernáculo hoje, o templo, lá em Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Se nós somos o templo de Deus, o templo ele tinha átrio, santo e santíssimo. Nós temos a casca, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, diz, santifique o seu corpo, sua alma e seu espírito. Nós somos triunos. Deus é espírito, é o meu espírito que adora a Deus. Então o que acontece? Quando eu começo a orar, eu fico orando, parece aquele Fuscão 66, pegando no tranco. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, ó dia, ó céu, vai, não vai. E aí muita gente para aí. E aí ele orou, oh, Deus abençoe, foi embora. E ele acabou, ele não ora mais. Cara, ele está no átrio, ele está na carne, ele nem sabe que orou. Entendeu? E Deus está lá no espírito. Deus é espírito, importa que os adoradores adorem em espírito. Você está entendendo? E aí o que acontece? Aí tem um lugar santo. Quando a gente entra no lugar santo, o sacerdote, o que tinha lá? Tinha a mesa de pães, o candelabro e o altar de incenso, que depois era a preparação para o Santíssimo. A gente, quando está no lugar santo da oração, você sabe uma dica, quando você estiver lá, se de repente você está lá aquela oração 66, ó Deus, tem misericórdia, ai de mim, não sei o que lá, você nem sabe o que você está orando, mas de repente você rompe a carne. É como se você tivesse saído do átrio e você começa a orar a palavra, você começa, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei em quem eu tenho crido. Já orou assim? E a sua oração ela se torna a palavra, porque você está orando a mesa dos pães. E de repente você começa a ser iluminado, parece que umas palavras loucas estão entrando, mas não é dom profético não, tá? É seu espírito querendo se chegar a Deus. Naquele momento o Espírito Santo, que é símbolo do candelabro, está se revelando para você. E aí quando você está lá, cara, de repente você chapa. Aí você entra no Santíssimo. É lá no Santíssimo, nesse momento de oração, que você só contempla. Você fala, Deus, Tu és bom demais. É lá que você vê o atributo dele. É lá que você experimenta da glória dele. Então o que a gente percebe muito? As pessoas, elas batem na trave porque elas criam um modus operandi muito raso de devocional. E aí elas querem, o que acontece? Porque elas são imediatas, elas assistem um vídeo, tem que ser de 2 minutos no Instagram. Elas vão ver uma pregação, se é muito longa, elas não querem ver mais. Filme, antigamente se assistia filme, né? Eu lembro o filme Ben-Hur, foi rodado na década de 50, não é meu tempo, década de 50, tá? Mas eu amo ver o filme Ben-Hur com Carlton Heston, é 4 horas quase de filme. Só que hoje você senta, a galera, não, é muito tempo, o cara frente à televisão numa coisa só. Então as pessoas precisam de novidade. Aí o que acontece? Elas criam um modus operandi muito raso e imediato, é onde elas não permanecem
nessa busca durante a oração. Então a oração ela vai abrir uma força muito grande para você se tornar íntimo de Deus. Então, se você não se relacionar, fica difícil. É interessante, Jesus ele orava a noite toda, depois ele ia escolher os discípulos para tomar uma decisão. Mas o que a gente faz hoje? A gente faz uma oração: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe que eu creio. E vai lá e toma decisão. E aí as coisas começam a dar errado e a gente não sabe por quê. E a gente fala, não, aí a graça de Deus ainda vem e supre. Mas assim, a graça supriu, a bênção veio, mas a intimidade, ela requer tempo. Entenda que graça é uma coisa, glória é outra coisa. Por isso que eu sempre falo que o céu não tem graça, o céu tem glória. E Deus quer encher a terra da glória. Ele não diz, toda a terra está cheia da sua graça. A graça já está por meio de Cristo. Mas agora Ele quer encher de glória. E a glória só vai encher a terra quando o meu espírito criar um hábito de se relacionar com Ele, que é santo no meu espírito, que é, vamos dizer, um chamado de um santíssimo, que Ele mesmo criou. Amém. Muito daquilo que a gente fala, as águas nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, mas Deus ele sempre nos chama para águas mais profundas, né, pastor? Uma outra pergunta, né, que surgiu aqui, inclusive já tenho ela anotada aqui. Pastor, eu gostaria que o pastor especificasse muito bem agora para a gente se os caminhos religiosidade e relacionamento eles se assemelham, se eles podem se juntar, se eles são necessários um para o outro, ou se eles se divergem bastante, ou até que ponto o relacionamento é importante para a religiosidade é importante para o relacionamento, e até que ponto é prejudicial, pastor? Pergunta polêmica, né? Muito. Quando a gente fala de religiosidade, né, não é a religião que a Bíblia diz, que é cuidar da viúva, dos órfãos, assim por diante. Nós temos que ter isso. Mas há um sistema religioso hoje muito intrínseco dentro, não só das organizações, porque a organização é feita de pessoas. Então, está dentro do organismo, não da organização. Isso é mais triste. E a gente percebe muito. Quando a gente fala de organismo, pessoas e organização. Só que a organização é só um reflexo do organismo. O que a gente tem prestado muita atenção ao longo dos anos, as pessoas têm deixado de lado a adoração. Como eu já falei, então quando você deixa de lado essa intimidade e adoração, alguma coisa você cria. Dentro do nosso coração, lá é algo eterno, né? Lá em Eclesiastes 3:11, Deus colocou a eternidade. Então é algo infinito dentro de nós. Só que quando a gente não se preenche, não busca Deus, a gente vai criar qualquer outra coisa. E essa outra coisa, hoje em dia, é criado por modelos, é criado por sistemas. Tudo isso traz vamos dizer, um ímpeto de religiosidade que tem abafado muitas vezes os cristãos. A gente percebe muito, por exemplo, as pessoas confundem um exemplo discipulado com controle. Eu vejo igrejas que elas controlam seus membros. A organização literalmente controla os seus membros. Aí eles usam o termo discipulado. Aí eu falo, cara, mas Jesus não ensinou isso, né? E eu fico preocupado. Eu falo, onde que eles viram isso na Bíblia, né? Por quê? Porque é uma maneira da organização que está crescendo muito se tornar ainda mais potente. E as pessoas têm se cegado, porque às vezes é rentável para a organização o dinheiro, o poder. Então essas coisas têm colaborado muito para que o aumento da religiosidade, vamos dizer, sistema religioso, crescesse no Brasil. Russell Shedd, em 99, ele fala assim, o Brasil está crescendo a quilômetros de distância no Evangelho, mas em profundidades a centímetros. Então quer dizer, e o reflexo está aqui agora. Se lá atrás ele já via isso, é porque ele já tinha analisado durante uns 5, 7 anos, né? E agora nós estamos colhendo esse fruto, né? A gente vê, claro que a gente vê uma geração se levantando, mas também há uma geração muito acomodada nesse sistema religioso. Quando a gente fala desse sistema religioso, né, para deixar um pouco mais claro aqui, eu falo que é tudo aquilo que se levanta contra a verdadeira comunhão e liberdade. Um dos lemas que nós trabalhamos dentro da CUC, justamente, é vida e liberdade em Cristo.
Então, assim, nós entendemos, por exemplo, que o discipulado é para ajudar o discípulo, não para que ele se torne aquela marionete na minha mão. E aí você fala, mas o que tem isso a ver o discipulado com o sistema religioso? O sistema está muito bem organizado hoje, através das metodologias, que as pessoas não precisam de Deus para fazer a igreja crescer. E quem dava o crescimento da igreja de Atos era o Espírito, ele dava. Mas hoje a metodologia está tão bem feitinha e organizada, e os homens simplesmente têm aceitado isso para poder ser aceito num grupo. Elas têm realmente aberto o coração para isso e têm entrado debaixo desse jugo. E aí a gente vê, não vou citar nomes aqui de várias grandes denominações que a gente vê, que ao meu modo de ver, hoje são muito mais maléficas do que benéficas. E nós poderíamos existir muito bem sem elas, mas elas existem e hoje nós somos, os pastores são taxados, né? A gente vê muita gente boa querendo fazer algo, mas todos estão farinha no mesmo saco, por causa desse sistema que foi criado. Esse sistema ele começou a fomentar, eu vejo, historicamente, porque quando veio a Reforma Protestante em 1517, né, a gente percebe que houve um retorno da fé. E as pessoas então começaram a voltar para a fé. Só que o que aconteceu? Ao mesmo tempo, começou-se o quê? Um desejo de ir além das fronteiras. A gente vê John Wesley em 1700, né, com os moravianos, aquele sistema de adoração todo. Aí vem o movimento pentecostal, que é um movimento que a origem do movimento é um retorno aos dons, mas hoje tem se deturpado tanto o movimento pentecostal como também o calvinista, de tal maneira que tem se tornado algo assim, para prender as pessoas debaixo de um jugo. Então, assim, é tipo assim, não importa o que você sente ou o que você acredita, o importante é que você segue, o importante é que você funcione, o importante é que você esteja aqui. E aí, automaticamente, começou-se a deturpar o evangelho em 3 esferas. Primeiro, começou-se a trabalhar o evangelho de culpa, trazer culpa sobre as pessoas. As pessoas erraram e começou-se a trazer condenação. E isso é tão terrível porque a gente vê o seguinte, criou-se uma falsa ideia de que os líderes são super-heróis. E aí eles não entendem que quando ele erra, o próprio membro vai descer ripa nele, porque ele mesmo criou essa imagem. Então a gente percebe que esse sistema ele é muito maléfico e ele tem historicamente nesses últimos 100 anos, a gente percebe que esse sistema trabalha muita culpa. Pode ver as igrejas, muitas igrejas trabalham culpa. Se você não fazer, vai acontecer isso com você. E a organização ela está tão deturpada por causa do organismo que amaldiçoa o membro. É porque pega alguns versículos isolados lá, por exemplo, que Paulo, quando falou para Elimas, hoje você vai ficar cego, acho que pode falar, você vai ficar cego para todo mundo. Entendeu? Então hoje esse sistema de culpa, ele vem, ele perdura, pode ver. A gente conhece muita gente, então quando você começa a ver, fala, cara, esses caras trabalham a culpa. Então se trabalhou-se a culpa. Depois o sistema religioso começou a trabalhar muito medo, mais o medo, fortalecer o medo. Por volta da década quando começou, né, o movimento neopentecostal, né, que começou, década de 50, 60, a gente percebe muito medo. As pessoas começaram a ter medo, porque elas começaram a experimentar muita coisa de Deus. E automaticamente, com a culpa que tinha, começou a gerar medo. Vixe, e agora? O que vai ser? Tem gente dentro da igreja que às vezes ele acha que se ele errar, ele perde a salvação. Aí um dia eu indaguei num seminário teológico e falei assim, tá, o cara nasceu de novo. Então se ele errou, ele perde a salvação. Aí ele se arrepende e ele ganha de novo. Então o espírito morreu, reviveu, é medo. Você está entendendo o que o medo faz? É o evangelho do morto-vivo. Hoje você está salvo. Você passou no sinal vermelho, tô indo para o inferno. Escreve, é um morto-vivo, entendeu? É um medo. E não precisa ir longe, não é há décadas. Visita e conversa com membros, você vai ver quanta gente acredita nesse tipo de coisa, né? Então, mas quando não acredita nisso, você pode errar. Já me fala, pastor, você prega, parece que dá a entender que pode errar. Não, a Bíblia fala em 1 João 3, que quem conhece Deus não vive pecando. Nós não vivemos pecando, mas filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, lá em João, tem um advogado que é Cristo.
E lá em 1 João 1,9 diz, ele é fiel e justo para te perdoar de todo pecado. Então, isso tira o meu medo. Mas só que o medo, eu entendi uma coisa, o medo ele traz controle. E então é muito fácil um líder trabalhar o medo nos seus liderados. Não vai lá não, você quer ir? Não vai não, porque vai acontecer isso com você. Às vezes o medo vem encapado do bem intencionado, daquele que quer o bem. E na verdade, só está deturpando o evangelho. Então, essas duas coisas eu vejo que é muito ruim. E por último, o diabo, quando não pegou no medo e na culpa, agora o diabo pega na ganância. Então foi algo introduzido na década de 70 e vem, que hoje se usa o termo fé sacrificial, que você tem que dar para receber. Aí você fica pensando, bom, se eu tenho que dar, então Cristo não precisava nem ter vindo, era só eu dar. Eu não preciso de Cristo. Para que eu preciso de Cristo? Se eu que faço, para que Cristo? Para que Cristo morreu na cruz? Você invalida a obra de Cristo. E o evangelho, esse evangelho de ganância, porque Deus ele vem, uma coisa assim, a prosperidade vem por causa do propósito, não por causa da pessoa. Deus ele não financia a pessoa, Deus financia o propósito. E as pessoas, por isso que eu falei, quando eu recebo algo, eu tenho que ter maturidade para entender. Isso é para mim ou é para o reino? Para que? É claro que eu vou ser beneficiado, é como um canudo, vai passar por mim, mas é para algo maior. E aí a ganância, o que tem acontecido muito, que tem roubado? É o evangelho da troca. Então, assim, as pessoas sentem a necessidade de fazer algo para Deus para receber. Eu queria entender onde está a graça nisso. Porque se eu tenho que fazer algo para receber, não é de graça. Porque assim, eu trabalho o mês inteiro, eu tenho direito a um salário. E aí você começa a ver alguns livros, alguns títulos de pregadores que estão na mídia, como o livro que eu já li, Exija os seus direitos. Eu leio... O título é fantástico. Exija os seus direitos. Eu falei, cara, que direito que eu tenho? Que direito que eu tenho? Meu direito. Não, eu tenho privilégios em Cristo, mas eu não tenho direito nenhum. O direito, quem conquistou o direito é Cristo. Eu estou nele. Quando eu vou até os céus em oração, eu não vou sozinho. Tem gente que fala, não, porque eu vou... Não, eu levo o cordeiro comigo, eu levo o sangue do cordeiro. Aí Deus, olha, quem é você? É o sangue do cordeiro. Opa. Pode vir que eu te recebo. Deus só nos recebe por causa do sangue do cordeiro. Mas o evangelho de ganância que tem se introduzido tem roubado essa comunhão, tem tirado a intimidade e, mais ainda, tem elevado o orgulho e tem blindado esse orgulho num nível onde muitas vezes Deus não consegue mais atingir. Porque Deus está à porta e bate, se abrir, ele entra. Perfeito. Gente, não sei se vocês já estão fazendo as perguntas aí, mas comentem aí, tá? A gente tem o Everton aqui que está anotando todas as suas perguntas, tá? O pastor está à disposição aqui, logo ele vai responder algumas perguntas para a gente, né, pastor? Então continuem comentando, compartilhem, chama a gente aí para participar desse bate-papo, que creio que sua vida está sendo bem edificada pelas palavras que estão sendo ministradas aqui na nossa vida nessa noite. Amém? Pastor, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: muitas das vezes quando nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo, a gente se sente atraído pelos sinais e maravilhas de Deus, né? E ali acaba se tornando talvez um pouco mais fácil de achar que está em um relacionamento com Deus. Mas vão se passando os anos, né? Eu falo isso porque eu sou novo até, mas eu estou na igreja desde o meu 1 ano de idade, né? E às vezes a gente acaba se pegando numa inconstância muito grande, pastor. Eu acredito, não sei se essa é a sua linha de raciocínio também, mas a inconstância ela também é um grande inimigo do relacionamento com Deus. Como um cristão hoje, né, como uma pessoa que disse o seu sim para Jesus, já viveu milagres e maravilhas no passado, teve um relacionamento muito próximo com Deus no passado, mas hoje vamos te dizer que não consegue sentir mais Deus. Como essa pessoa ela pode voltar a ter realmente essa intimidade de antes ou até melhor e ter essa constância e não mais inconstância? Eu fiz uma pregação no domingo sobre isso, acho que agora não vou saber de decor, eu até sou bom de memória. Eu preguei sobre sensação, não viver de sensação.
As pessoas às vezes pegam lá um versículo lá em Apocalipse capítulo 2, quando João escreve, quando ele está na ilha de Patmos, ele escreve a carta às 7 igrejas em Apocalipse. Aí lá a primeira carta a Éfeso, ele fala assim, eis tem contra ti que deixaste o primeiro amor. Bum! Tem muita gente que acha que o primeiro amor é essa sensação. Ah, porque quando eu tinha o meu primeiro amor... E assim, todo mundo praticamente comunga disso. Eu vejo todo mundo, uma grande maioria comunga disso. Que acha que primeiro amor é aquela sensação de quando tinha. Bom, vamos lá. Quando você conhece algo novo, que tudo que é novidade e é atrativo, é bom. Por exemplo, vou falar de mim. Eu sempre estava na obra, eu tinha um ninho velho, né? Aí quando eu comecei a trabalhar, fui lá e comprei um doblô, Adventure, da época, aquele mais top. Cara, quando eu comprei aquele doblô Adventure, presta atenção nisso, que eu faço isso de analogia. A minha esposa ia entrar, cuidado com o pé, cuidado com a porta. Há todo um cuidado, né? Você lava o carro, passa a cera, cara. Aí eu fiquei com esse carro 5 anos. Os últimos dias, esse carro na minha garagem. Eu não usava mais porque eu tinha outro carro. Era tudo empoeirado, tive que trocar a bateria um monte de vezes. O motor até ficou tudo endurecido. Um relaxo o carro. Aí comecei a pensar, meditei muito, falei, por que esse carro? Porque quando ele era novidade, ele era muito legal, mas depois ele deixou de ser novidade. E o evangelho é assim também. Quando ele vem a novidade, ele, há uma sensação gostosa. Nossa, tudo está pago, está tudo muito lindo. Só que as pessoas confundem isso com o primeiro amor. E não é isso. Se você ler o verso seguir, ele fala, eis que deixaste o primeiro amor, ele fala depois no verso. Vamos ver o contexto. Existe algo na teologia que a gente chama de hermenêutica. Você não pode pegar um versículo e tirar fora da Bíblia. Então quando você pega ele na hermenêutica, você vai ver, ele fala assim, eis tem contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí ele fala, retorne às primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Atos 4, verso 32. Viver o primeiro amor é viver as primeiras obras da igreja. Qual que era a primeira obra da igreja? Era um coração e a alma dos que criam. E possuindo alguma coisa, não considerava sua. Pelo contrário, considerava todo mundo. Então o que era isso? Era aprender a viver para os outros. Então viver o primeiro amor não tem nada a ver com essa sensação. Primeiro amor tem a ver com primeiras obras. Ele fala lá das primeiras obras. Só que as pessoas já vão para a sensação. É claro, quando eu me converti foi tudo muito poético, tudo muito maravilhoso. O pastor falava, e é engraçado quando você vê um testemunho de alguém, o pastor falava e Deus revelou tudo. Não é assim? Tudo que ele falava era para mim. É claro, você está se convertendo, então tudo é novo. Aí a pergunta que eu falo é o seguinte agora. A Bíblia fala para você viver de sensação ou voltar para as primeiras obras? E é aí que nós temos que analisar racionalmente. Voltar às primeiras obras é ter a racionalização da mente de que aquilo que eu vivo não é só para mim, é viver uma vida com propósito. Então, quando a gente se converte, para prestar atenção, a gente tem essa sensação que é novidade, mas a gente não mede esforço para ir para a igreja. A gente não mede esforço para fazer o bem para alguém. E aí as obras são feitas, e aí tem a sensação que é o combustível dessas obras. Só que aí o que acontece? Essa sensação vai passar, como passou a sensação do meu doblô. Hoje, por exemplo, se eu tiver um carro novo, para mim, cara, só se for uma Ferrari, tá? Aí ele vai ficar uns meses, mas depois vai ficar na garagem, cara. É coisa, tudo é sensação. E as pessoas vivem muito sensação. Elas querem ter uma sensação de que está tudo muito glorioso. E não é. E aí o que acontece? Há um perigo muito grande aí. Porque a pessoa está tão voltada para a sensação, que aí quando ela perde a sensação, ela para de orar, ela para de crer, ela para de ler a Bíblia. Aí os milagres não acontecem. Porque o milagre não é pela graça? Porque ela não se posiciona. Eu preciso colocar minha fé lá. Eu preciso, para que o mar se abra, eu preciso estar lá, molhar meu pé na água. Mas aí, pelo fato de eu não me relacionar, por causa de uma sensação, eu acabo... Então, o que a Bíblia fala? Volte a primeiras obras.
entenda o seguinte, viva, a minha mensagem, inclusive, naquele domingo que eu preguei, acho que o ano passado, foi: viva livre de sensações, não viva de sensações, porque o coração do homem, ele é enganoso. E aí o que acontece? Quando eu vejo as pessoas, ela é ungido pastor, os 3 primeiros meses da unção do cara, o cara abre o mar, aí daqui a pouco o cara está lá na minha casa, lá entregando o ministério. Ah, pastor, não dá mais, isso aqui não é para mim. Já chegou gente e falou: tira essa unção de mim, pelo amor de Deus. O que é isso? É sensação. E aí quando as coisas começam a dar errado, você tem a sensação que Deus não está no negócio. Então, é outro perigo de viver de sensação, porque quando está indo tudo muito bem, você está movido, Deus está no negócio. Quando o negócio começa a ir mal, sabe o que acontece? Deus não me ama, Deus não me quer. Eu acho que esse negócio não é para mim. Aí o que acontece no final? Eu abandono o propósito. Então o segredo é ser livre de sensação e retornar à obra. A obra é ter o coração da igreja de Atos. Se você conseguir fazer isso, automaticamente você vai ser livre dessa sensação. Perfeito. Pastor, nós estamos vivendo uns dias aí um pouquinho conturbados, né, com essa pandemia instaurada no nosso país e tudo mais. Em que esse momento que nós estamos vivendo, ele é positivo? Porque a gente sempre tem que olhar os pontos positivos e negativos das situações que a gente está vivendo, né? Essa pandemia, o que ela se torna positivo, em que ela pode ser benefício para a gente no nosso relacionamento com Deus? Pandemia, pessoal, até máscara, usa máscara. A minha está aqui no cantinho, aqui, assim, a gente só tirou para estar junto aqui na live. É uma pergunta boa. A pandemia, eu converso muito com os nossos pastores lá, e assim, uma das coisas que a gente tem conversado é o seguinte: a igreja de Laodiceia, ela vai sumir. E eu acredito que ela suma. É claro que vai vir próximas gerações, mas a Laodiceia está... Eu acredito que é um tempo também profético para dar uma diminuída na Laodiceia. O que é isso? A igreja de Laodiceia, que lá em Apocalipse fala que é uma igreja morna, ela não é nem fria nem quente. E eu vejo que esse sistema religioso deixa as pessoas ali mornas, ficam lá. E essa pandemia, quanta gente já, que às vezes me respondia no WhatsApp, agora vai ter gente que vai responder, que a gente manda, né, para todo mundo ver como que tá. Tem gente que no começo, não, o cara estava lá. Hoje o cara já nem responde. Tem um ou dois, né, dois, falou: pastor, até te bloqueei, tanta informação que você está mandando. Eu falei: caramba, que bom que você falou. Então a gente percebe o quê? Que as pessoas estão ficando, os mornos ou estão esfriando ou vão esquentar. E a gente espera que esquente. Então, assim, pode ser um divisor de águas. Toda crise, ela sempre traz coisas boas. Por exemplo, historicamente não é coisa cristã, mas, por exemplo, em 1348 para 52, Giovanni Bocardi, junto com os jovens, eles lá na Itália, eles se retiram por causa da peste negra, e ali eles começam a filosofar, tal, e ali dá origem ao Decameron, que é o divisor de águas da Idade Média para a Idade Iluminista, que depois ia vir o Iluminismo. Então, se você pegar, é algo muito bom. Se você pegar, por exemplo, a Grande Guerra, que veio, a peste espanhola, em 1919, né, quando veio a peste espanhola, a gripe espanhola, a gente percebe que depois dessa Grande Guerra, começou-se um desejo de querer cuidar um pouco mais das nações serem um pouco mais unidas. Então, a gente percebe que a cada crise sempre sai alguma coisa para a sociedade, né? Saiu lá atrás, saiu da idade das sombras para uma idade mais iluminada, agora para uma... Então a gente acredita aí que pode surgir algo bom. Por um outro lado, claro, tem a questão do anticristo, aquela coisa toda que inclusive a gente gosta muito dessa parte escatológica. A gente percebe muito os crentes: olha lá, tá vendo? O anticristo está vindo aí, né? Mas assim, por um outro lado, há sempre algumas coisas boas que surgem, sim, né? Tanto na sociedade como na igreja. Depois, por exemplo, da peste negra, demorou muito, veio os hussitas, depois veio a reforma protestante.
Agora, depois da gripe espanhola, né, a gente percebe que depois veio a abertura do movimento neopentecostal, as mulheres também tendo mais acesso, né, às igrejas. Então, a gente percebe muitas coisas surgindo, né? Claro que tem reformados vão me execrar aqui, falando as mulheres de frente da igreja e tal. Os pentecostais vão, uhul, né? Mas assim, eu não sou nenhum nem outro, eu gosto de uma coisa de um, coisa de outro. Mas assim, é interessante que sempre surgem coisas boas. E eu estou muito esperançoso, porque eu acredito que nós estamos aqui no casulo, né? Entramos como lagarto, estamos no casulo, no processo, e a gente espera sair borboleta. Então, por isso que a gente vai sair, vai voar bem colorido, bem abençoado. Amém, amém. Bom, eu quero te convidar a não se desligar, tá? Nós vamos fazer um intervalinho aqui de 2 minutinhos, coisa bem rápida, tá? Não se desgrude daí, nós já vamos voltar. E já vamos voltar trazendo as suas perguntas para o pastor Douglas, tá bom? Então continuem aí, compartilhem com o pessoal. Dá tempo de convidar mais pessoas aí de seus contatos. Tem uma média de 200 contatos aí no seu WhatsApp, eu sei, né? Então compartilha com todo mundo aí e chama para pegar pelo menos essa parte final da nosso bate-papo, tá bom? Que Deus te abençoe e até daqui a pouquinho. 2 minutinhos, hein? As perguntinhas mais fáceis. Seja o centro da minha vida do início ao paz do Senhor, amados, estamos de volta aqui já com as perguntas, tá, de vocês para o pastor Douglas. Pastor, eu te agradeço novamente pela oportunidade, tá? É um privilégio gigantesco para a gente, está sendo um momento de grande aprendizado para nós. É sempre bom receber palavras vindas direto de Deus, né, sendo ministradas através da sua vida. Vamos lá responder a pergunta do pessoal? Vamos lá. Vem cá, Everton. Perguntas fáceis. Perguntas fáceis. Top. Boa noite a todos. Pastor, tivemos algumas perguntas. Mais pra cá, não tô. Deixa eu ficar aqui no meio então. Vai. Pastor, tivemos algumas perguntas, ó. No começo do bate-papo, o pastor disse que já conseguiu ver Deus como pai e como amigo. É prejudicial ver Deus de uma só maneira? Apenas como pai, amigo ou apenas como Senhor? Como Senhor é. Eu acho que tem muita gente que só vê Deus como Senhor. E uma das características, sim, um pai, para ser pai, ele tem que ter filho. E ele deu o seu filho para que a gente pudesse ser filho. Então, por isso que quando nós cremos,
Lá em João, lá em João, capítulo 1, verso 12, diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes um poder de serem feitos filhos. Ser filho é um poder. Deus nos tornou, é um poder de ser filho. Então é o desejo. O evangelho ele veio justamente, por exemplo, se você vê o capítulo 1 de João, ele fala que a lei foi dada por quem? Por um servo. Mas a graça foi dada por um filho. Então assim, Deus nos tornou filho pela graça. Então o maior desejo de Deus é tirar. Se você olhar, por exemplo, a lei de Israel, eu já preguei também sobre isso muito, né? A gente fala muito sobre isso. Israel só recebeu a lei porque, se você olhar lá em Salmo 105, verso 27, a Bíblia fala que Deus os fez sair com prata e ouro e não houve um só enfermo. Se você ler lá em Crônicas, diz que houve 600 mil homens a pé. Lá em Êxodo capítulo 12 e 14 você vai conferir isso. Então nós estamos falando de quase 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, o povo murmurou, o povo viu, entrou no deserto, o mar se abriu, a coluna de fogo, a gente viu as pragas. Deus fez tudo para aquele povo, sem aquele povo merecer. O que é isso? Isso é uma demonstração de graça. Mas no capítulo 19 a gente percebe o quê? O povo chegando diante de Deus e fala assim, quando eles estão perto do monte, o povo fala assim, chega para Moisés, quando você for lá, avisa Deus. Está lá. Tudo aquilo que Deus falar, nós vamos fazer. O tom ali, ele usa um termo em hebraico chamado alaser, que significa faremos, mas um tom de orgulho. Então o povo bateu no peito e falou, nós fazemos, nós somos os bons. Aí o que Deus fez? Êxodo 20. Deus foi lá e deu a lei. Quando ele desce de lá, olha que interessante. Quando ele desce de lá, eles estavam adorando o quê? Quebraram o primeiro mandamento. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Estavam adorando o bezerro de ouro. O que aconteceu? 3 mil pessoas morreram. Aí a gente percebe agora na graça que veio o evangelho através de Cristo. Cristo ressuscita e ele fica 40 dias aqui andando, né, se manifestando. Aí depois, 10 dias depois que ele vai embora, que é no Pentecostes, o Espírito Santo vem e aí pega todo mundo lá e Pedro prega. O que acontece? 3 mil se converte. Então a gente percebe o seguinte, que lá a lei que mostra... Porque a lei, o que a lei diz? Você tem que fazer. A lei não requer fé. A lei é só você obedecer. Não matarás, não roubar, acabou. Não importa se você sente, se não sente, não importa se a sua motivação. Eu quero matar, mas se eu não matar, eu não matei. Agora no Novo Testamento não. No Novo Testamento, a graça veio e tudo agora vai ser transformado, desde a motivação. Porque Jesus fala, não adianta não matar, mas se lá dentro está querendo matar. Não adianta não adulterar, se lá dentro está querendo adulterar. Então Jesus veio para fazer o quê? Trazer paternidade. Porque o servo, se a gente olha Deus como o Senhor o tempo todo, o que acontece? O escravo, ele trabalha por causa da mesa. Ele só trabalha por causa da comida, para ele ter o lugar dele. Então, automaticamente, ele trabalha por causa das coisas que o seu Senhor pode lhe proporcionar ou não lhe castigar. Agora, o filho não. O filho está na casa do pai. O filho ele entra lá, né? Abre a geladeira do pai, pega o carro do pai, pega o dinheiro da carteira do pai, me dá um dinheiro aí que eu estou indo. Porque o que o pai tem é dele. Você está entendendo que o relacionamento é outro relacionamento. O do Senhor não. Se eu fazer, ele é bravo, e se eu não fazer, ele vai me castigar. O Velho Testamento era assim, no Novo não é mais assim. Então mudou. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A lei foi dada por um servo. Então as pessoas se relacionavam. Então, só que as pessoas hoje, elas pegam o Velho Testamento e faz uma doutrina. E é para que Cristo então morreu na cruz? Para que Cristo vinha? Se você está ainda debaixo do preceito. Aí, outro dia uma pessoa, então você não obedece mais? Não é que não obedece mais, é que hoje é um prazer fazer a vontade dele. Porque eu sou filho. Antes eu não tinha prazer quando eu estou debaixo da lei. Mas eu tenho que fazer, senão eu vou para o inferno. Hoje eu não obedeço porque eu estou com medo de ir para o inferno. Hoje eu obedeço porque eu já sou cidadão do céu. São coisas totalmente diferentes. Você está entendendo que o amor e a paternidade, elas se correlacionam, geram uma amizade e te livra de ser um escravo da lei e ser um homem que se relaciona como eu faço, ele me dá. E aí fica ruim.
Só um comentarinho, tá? Acho que tá para complementar do que o pastor está falando. Eu me casei faz 2 anos, vai fazer 3 agora, no final de dezembro, né? No meio de dezembro, na verdade. E eu posso falar, pastor, que trazendo para o lado físico, né? Realmente isso que o pastor fala. Antigamente eu fazia, né? Eu ficava com medo de desobedecer ao meu pai. Hoje não, hoje eu obedeço, ele escuta um pouquinho mais aquilo que ele me fala, porque eu amo ele. E sei das coisas que ele tem, para mim, são boas, né? Os pensamentos que ele tem ao meu respeito são bons, ele sempre vai querer o melhor. Né? E hoje eu entendo um pouquinho disso, é realmente a relação de medo e amor. Da própria palavra de Deus que fala que nós não somos mais escravos do medo. Né? Então, acho que é bem isso que o pastor está falando. Próxima pergunta? Próxima pergunta. Na sua opinião, nos dias de hoje, o que tem mais atrapalhado o povo se relacionar, ter intimidade com Deus? Como fazer para mudar isso? O que mais atrapalha, eu acho que eu já até falei um pouquinho sobre isso lá, que é a questão do que a igreja recebe. A igreja está muito preocupada em receber. A igreja que a Bíblia fala retorne lá, né, volte às primeiras obras, justamente isso, ela mostra o quanto nós estamos trabalhando o propósito. Quando eu estou firmado no propósito, eu não estou preocupado com aquilo que eu vou receber. Eu acho que essa preocupação, por exemplo, Jesus ele fala, olha que interessante, ele fala lá em Mateus 6, ele fala, não andem ansiosos pelo que haveis de comer, beber, vestir, né? Porque ele usa o pronome, né? Estas coisas serão acrescentadas. Que coisa? Comida, bebida, né? Então, lá em Mateus 6,33, ele fala, busca primeiro o reino dos céus e essas coisas vão ser acrescentadas. Então eu vejo uma igreja muito ansiosa por causa das coisas. O imediatismo tem levado isso. Acho que esse é um ponto. A gente percebe também que a igreja, por exemplo, quando ela ganha alguma coisa, às vezes ela não tem, ela fica ansiosa para ter. E quando ela tem, ela não está no propósito, ela não se alinha com o propósito. Por exemplo, quando você pega lá em Marcos 10, você pega lá quando os apóstolos estão seguindo Jesus, aí o Pedro, né? Pedro fala assim, nós largamos tudo e te seguimos. E o que nós vamos receber? Aí Jesus olhou para ele e falou, Pedro, não tem aquele que deixou por amor a mim que não receba. Fica fral. Me siga, cara. Vai receber. Mas esse não é a questão. Então o que acontece? São níveis e tudo tem a ver com o que receber. Então, que a pessoa tem que receber. Então a gente vê às vezes umas pessoas querendo o tempo todo receber, que isso pode ocasionar, e muitas organizações usam isso para trazer escravidão espiritual, né? Faz isso aqui, hoje a gente vê aí, cara, é sabonete ungido, é toalhinha, a água do Mar Morto. Eu falo, cara, não precisa de Cristo, você não precisa de Cristo, você tem tudo isso. Então as pessoas elas estão muito, aí cria a religiosidade que a gente está falando. Então a gente percebe o seguinte, que essa geração que está muito ansiosa, ela vai ser pego na ganância. Por isso que ela precisa ter relacionamento com Deus para criar maturidade para ela cair fora. Porque quando ela começar a receber, porque às vezes ela está na ganância, ela começa a receber. Quando ela começa a receber, ela tem que fazer igual Pedro, deixamos tudo e te seguimos. Porque é fácil deixar pecado, quero ver deixar aquilo que Deus deu. Abandonar o tempo que Deus deu, abandonar o trabalho que Deus deu, abandonar muitas vezes algo por amor a Deus. Abandonar pecado que te faz mal é fácil. Quero ver abandonar aquilo que te faz bem. E Pedro fala, nós deixamos tudo e seguimos. Jesus fala, não há aquele que tenha deixado que não receba. Então a gente percebe o seguinte, a pessoa ela criou uma maturidade que ela se alinhou com o propósito. E aí ela não cai nesse perigo aí. Então a melhor coisa é viver propósito. É uma das coisas que eu prego muito na igreja. Você tem que estar no propósito, você tem que estar, o martelo, o cara não aguenta mais. Tem uns que saem da igreja e falam, não aguento mais ouvir isso. Cara, vai embora, miserável. Mas assim, vou falar até morrer aqui. Por quê? Porque se ele estiver alinhado com o propósito, ele vai ser uma bomba, Deus vai financiar, Deus vai mover. E ele não vai correr esses riscos aí. Então, mais perguntas então. Pastor, em algum momento você percebeu que estava se relacionando de uma maneira errada com Deus? Uma maneira imatura? Exemplo, vivendo nesse jugo de religiosidade até se encontrar nesse real relacionamento? Já, muito.
Na verdade, em 2016, Deus começou a mudar a minha vida. Questão de crença. Até 2016, nós eliminamos muitas coisas da religiosidade no ministério. Em 2011, 12, a gente já começou a abolir esse negócio de gravata. Cara, o obreiro meu chegava sem gravata e falava, vai embora, miserável. Vai embora, vai se trocar. Né? Aí a gente começou, pera, roupa, cara, calma lá. Aí a gente começou a mudar. Então, assim, foi muito gradativa a mudança, tanto minha como ministerial. Eu falo que a mudança no ministério, é claro, também, ela passa por mim, é claro. Né? Não que eu sou bom, mas também teve que passar por mim, senão eu ia ser um grande empecilho como líder do ministério, né? Impedir essa transformação. Aí em 2016, quando eu tinha sido empresário e aí tinha perdido tudo, e nada melhor quando você perde tudo, né? Tinha vários funcionários, tinha dinheiro e de repente começa a perder, você começa a buscar. E quando eu comecei a buscar de novo, muito forte essa comunhão, e Deus me impactou. Ele falou assim, seu púlpito está cheio de lei com graça. Eu estou vomitando você da boca. Porque até então nossa igreja era campanheira, era igreja de campanha, era igreja de troca. Você faz que eu te dou. Eu chegava e falava assim, nós vamos jejuar e Deus vai fazer. É como se o meu jejum fosse bom. Um jejum não vai ter... E aí quando eu comecei a entender isso, 2016, foi um ano assim de muito conflito, porque não era só eu. A gente tinha percorrido um caminho, eu e os pastores que eu tinha ensinado. A gente fundou um seminário teológico, a gente tem um seminário teológico, eu sempre fui muito de Bíblia, então a gente fundou o seminário teológico, já tinha formado turmas... sobre libertação, eu escrevi apostilas sobre libertação. Então, todo esse processo chegou num ponto que agora tem que desconstruir. E aí? Porque não é só eu, não é? Eu mudo e acabou. Não, mas tem todo um ministério assim. E nós passamos de 2016 por uma mudança radical. E nós começamos a mudar. E aí nós começamos a perder gente. Nós perdemos pastores, perdemos líderes. Uma das coisas que nós mudamos foi o sistema da igreja, começar a trabalhar mais governo, ou seja, a igreja não é minha, a igreja é do grupo, é o grupo que é a igreja. Então nós começamos a fazer algumas mudanças que ela veio de uma maturidade que o meu slogan é, agora eu quero perder o controle de tudo, não quero mais ter o controle de nada. Foi a partir daí que muitas coisas começaram a mudar. Aí o que aconteceu? Aí em 2017 assumi a igreja de Araraquara, que fazia 7 anos que a igreja estava lá, não crescia. Cara, eu assumi a igreja em 3 meses, tivemos que mudar de salão. Salão de 180 metros quadrados já não cabia mais. Aí nós fomos para um outro bairro, perdemos todo aquele povo que tinha, porque o povo não ia. Aí recomeçamos, cara, a igreja encheu de novo. Então a gente viu que Deus está fazendo, que é o que Deus está fazendo, que Deus ele quebrou essa religiosidade. Então hoje eu falo para você assim, eu não troco essa liberdade em Cristo que eu tenho por nada. Por isso que eu estava falando para vocês, quando eu vou em um lugar, eu vou ser parceiro, ser amigo. A gente às vezes nem vai à igreja porque assim vai gerar conflito, a gente não quer. Eu criei muito dessa forma e eu vi que hoje foi perdido? Não, construí muita coisa boa, mas a teologia em si eu acho que ela estava muito presa, e hoje não, hoje eu sou livre. E aí as pessoas falam, não, mas isso é libertinagem. Não, não é libertinagem e não é legalismo, é um equilíbrio em Cristo que a graça traz. E isso é muito importante para achar. Então quando você fala de achar, eu encontrei. Claro que eu já tive relacionamentos com Deus, sempre me relacionei com Deus, mas sempre tinha aquela coisa, né, de se relacionar com Deus, vamos esperar que Deus vai fazer. Por exemplo, a gente viu milagres, e vê milagres, né? Por exemplo, a compra, por exemplo, do templo de Boa Esperança, a gente viu um milagre, a gente comprou um templo lá, do nada, sem dinheiro, a gente viu Deus, nessa época de lei ainda que a gente vivia debaixo desse jugo. Mas eu falo que se eu tivesse aprendido a viver isso lá atrás, alguém me mostrasse, eu acho que hoje meu caminho, nós estaríamos muito mais evoluídos, poderíamos estar em muito mais lugares influenciando, mas assim, aconteceu em 2016, já com 30 e poucos anos, quase 40 anos. Amém. E a última pergunta agora. Nosso relacionamento com Deus, ele deve ser mais racional ou emocional? Ou tem que ter um equilíbrio entre os dois? Nunca emocional. Assim, eu tenho formação em coaching, tal, eu acho que tem muita coisa boa, muitas ferramentas. A gente tem o Peterson, deve se
Se não assistiu, vai me assistir. Ele é coach, eu acho ele fantástico, na nossa igreja. O coach, ele ajuda a dar algumas ferramentas, mas não, o evangelho ele é diferente do coach. Ele é diferente dessa paixão emocional e passional. Quando a gente leva no nível passional, quando o propósito engripar, a gente abandona. A gente já viu aqueles casais que eles não estão definidos? É tipo assim, eles chamam a gente para ir, e aí, como que você está? Hoje está tudo bem. No outro dia estão brigando. Então, assim, ele não entendeu que as divergências vai ter as discussões, mas precisa ter maturidade. E isso é só nível racional. Então, com Cristo é a mesma coisa. O relacionamento com Cristo, eu falo que é igual marido e mulher. Por exemplo, nós somos a noiva de Cristo. Então, só que tem uma diferença. Cristo é o melhor marido. Por exemplo, eu como marido, eu sou péssimo. Né? Eu sou um péssimo marido. Até brinco, eu falo, não sou referência. Agora, na pandemia, eu fiz umas coisinhas lá, mas eu sou ruim com serviço manual. Né? Eu sou péssimo. E assim, eu vejo que um ou outro é prendado naquilo. E automaticamente o relacionamento é diferente. Então você vai ter menos conflito. Só que assim, e aí quando tem muito conflito? Aí é que entra a maturidade e a racionalização. Porque se você for passional, você abandona. É por isso que tem gente que está no quarto, quinto casamento e o que tem hoje não é dele, igual Jesus está falando para a mulher samaritana. Então a gente tem que ser um pouco racional. Quando as coisas não estão dando certo, por que não estão dando certo? E isso é crença, né? Algo não está dando certo na minha vida, o cara já quer mudar. A primeira coisa que ele quer fazer é achar o número da Mega Sena para mudar. E isso é o erro. Porque assim, se você sair do processo, vai continuar lagarta. Entendeu? É o que eu tenho visto muita gente. E o que tira essas pessoas do processo de lapidação, de crescimento, de respeito, de equidade no sentido emocional com um com o outro? Tudo isso se dá quando a gente realmente entende um pouquinho mais do nosso papel, eu como filho, o que eu tenho que fazer, o que Deus quer que eu faça. Isso é maturidade. Porque assim, só para a gente finalizar isso aqui. Por exemplo, você pega uma criança, o pai tem 2 filhos, um filho que joga videogame e tem o outro que gosta, onde o pai vai, ele está atrás. Aí o pai vem e dá um videogame novo para cada um. O que joga videogame não quer saber do pai, ele continua lá jogando videogame. Ele não anda perto do pai. Agora, quando ele sofre, ele corre para o pai. Mas quando está tudo bem, ele corre para o videogame. Então, quem tem um relacionamento passional com Deus, emocional, vamos dizer assim, é mais ou menos assim. Ele está muito volúvel àquilo que o cerca, aquilo que ele possui. Então, Jó perdeu tudo. O que aconteceu? Eu gosto do capítulo 42 que ele fala: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Mas tipo assim, mas eu continuo aqui. Nada pode te impedir, mas eu continuo aqui. Então é muito fantástico essa racionalidade e entendimento do nosso papel. Se eu entendo que eu sou filho, eu tenho que ser filho. E aí eu preciso criar essa maturidade para ser livre disso daí. É questão emocional no Evangelho é questão de maturidade. No fundo, essas pessoas ainda não criaram uma maturidade que precisam ser criadas. Como que elas criam? Só cruz. Elas tentam correr. Igual o diabo foge da cruz, já viu? Elas estão fugindo. Mas aí o que acontece? Não vai. E nada acontece na vida delas. Mais ou menos isso. Amém, então. Acho que foi tudo respondido agora. Maravilha, muito obrigado pelas suas contribuições, tá? Pelas perguntas. Foi um momento maravilhoso que tivemos aqui. Pastor, eu quero te agradecer muito mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Muito obrigado por ter deixado um pouquinho, né, os seus afazeres para dedicar um pouquinho desse tempo para a gente. Né? Eu acredito que nós estamos saindo daqui, dessa live, muito melhores do que nós estamos entrando. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério, que seja derramando chuva de bênçãos sem medida sobre tudo aquilo que você fizer. E que tudo que estiver ligado a você seja mais do que abençoado. Em nome de Jesus, tá? E, por gentileza. Um abração a todos aí, um prazer, né? Quero te agradecer aqui, viu? Uma bênção você, conhecê-lo, Gabriel, todos vocês, um prazer, pastora, toda essa família abençoada. Maravilha. Pode fazer um último pedido? Claro. Eu
eu gostaria que o pastor encerrasse para a gente, uma palavrinha final para o pessoal que está assistindo a gente, e encerrasse com uma oração para nós. Amém? Amém? Bom, eu não sou expert em intimidade, né? Não sou. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho aprendido é andar um pouquinho com Deus todos os dias. Eu gosto de uma oração, uma frase de Moody que ele fala assim, que eu não oro mais que 10 minutos por dia, mas eu também nunca passei mais que 10 minutos sem orar. E isso é impactante. É uma vida voltada para Deus. Que realmente você viva para Ele. Que quando você estiver vivendo para Ele, você vai entender o propósito, vai criar maturidade. E com certeza Deus vai te posicionar onde Ele deseja. E automaticamente você vai ser mais leve, mais feliz com um pouco. E vai eliminar esse negócio da ganância, vai tirar o medo, vai tirar a culpa. E a sua vida vai ser livre em Cristo. Deus abençoe. Vamos orar? Pai, quero orar por cada um que participou conosco, conectado no lar, aonde estiver, no trabalho ou na rua, não importa. Nós oramos em nome de Jesus porque nós cremos que no Teu santo nome os filhos se levantam. O Senhor quer levantar os filhos. A Tua palavra diz que os céus, a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Que os filhos que são aqueles que nasceram de novo, que adoram em espírito e em verdade, venham se levantar num desejo, numa paixão e muito mais do que isso, na certeza de que são amados por Ti. Que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço ao Senhor por cada vida. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.